O caso da família Sodder é muito misterioso e até hoje não se tem respostas concretas do que pode ter realmente acontecido. Isso porque, teoricamente, 5 crianças ficaram presas em casa durante o incêndio e infelizmente não conseguiram sair vivas. Mas nenhum corpo foi encontrado. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Mais um caso misterioso na Terra do Medo. Pois é. Gente, quando eu falo que esse caso é realmente muito misterioso, eu não tô brincando. Isso porque ele tem vários detalhes, mas, como em outros casos que eu já trouxe aqui no canal, uma coisa acaba não se encaixando muito na outra, sabe? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, porque toda terça e quinta tem vídeo novo e todo sábado tem podcast. Aproveita e já faz o combo completo, já ativa o sininho e deixa um like logo no começo do vídeo, porque ajuda muito a gente. Vamos então pro caso, porque a história hoje é longa. A família Sodder estava aproveitando a noite de Natal tranquilamente no ano de 1945, e essa família era formada pelos pais, o George e a Jenny Sodder, mais 10 filhos. Sim, gente, era uma família bastante grande. 9 filhos do casal estavam na casa no dia, só que o mais velho, ele estava servindo ao exército, estava rolando guerra, então ele não estava ali na casa durante tudo que aconteceu. Como era noite de Natal, as crianças tinham ganhado presentes, então os pais foram dormir e algumas crianças permaneceram ali acordadas, brincando e tudo mais. Só que a noite deles estava longe de ser tranquila. A Jenny acordou 3 vezes. A primeira vez, ela acordou com um telefonema, daí ela foi atender e do outro lado da linha ela ouviu umas pessoas rindo, gritando, um barulho de vidro batendo, tipo quando você vai brindar, aí dá aquele tim. Então, ela tava ouvindo esses barulhos, assim. Só que ela interpretou que era engano e desligou. Só que aí, quando ela tava indo pra deitar, ela reparou que as luzes estavam todas acesas, a porta estava destrancada e uma das filhas deles, que é a Marion, tava deitada no sofá dormindo. Daí, ela apagou as luzes, trancou a porta e foi deitar. Nada de anormal. Só que aí logo depois, um tempinho depois, ela já acordou meio assustada, assim, com um barulho de alguma coisa rolando no teto. Mas ela voltou a dormir, porque, nossa, imagina a perturbação o tempo inteiro, gente. Quer dormir, me deixa em paz. Só que mais ou menos 1 hora depois, a Jenny já acordou com a casa toda cheia de fumaça. O George e a Jenny, que eram os pais, conseguiram fugir do incêndio com 4 filhos. A Sylvia, de 2 anos, a Marion, de 17, o George Jr., de 16 e o John, de 23 anos. Na mesma hora que eles conseguiram escapar, a Marion, que é essa de 17 anos, ela saiu correndo para casa de um vizinho para ligar para os bombeiros, pedir ajuda, só que simplesmente os bombeiros não atendiam. Um outro vizinho começou a tentar ligar também, só que ele foi muito mais prático, se encheu o saco ali, não queria ficar tentando ligar. Ele pegou o seu pequeno carrinho e foi dirigindo até o corpo de bombeiros para falar: "Oi, tudo bom, gente? Vocês estão descansando aí? Eu sei que é Natal, mas tá rolando um incêndio." E foi só nessa hora que os bombeiros souberam que tava rolando incêndio. Enquanto isso, tava lá o George e a Jenny desesperados tentando salvar os filhos que teoricamente ficaram dentro de casa porque não escaparam junto com eles. Essas crianças eram Maurice, de 14 anos, Martha, de 12 anos, Louise, de 9 anos, Jenny, de 8 anos e a Beth, de 5 anos. Ou seja, a criança mais nova tinha 5 e a mais velha tinha 14 anos de idade. Daí o George começou a bolar um monte de coisa, assim, pensar o que ele poderia fazer para salvar as crianças. Daí ele lembrou de uma escada que tinha perto ali do lado da casa dele, que ele deixava sempre essa escada lá, e ele pensou de subir pelo lado de fora porque eles imaginavam que as crianças estavam lá no andar de cima. Só que na hora que ele foi pegar a escada pra tentar subir, gente, a escada que sempre ficou no mesmo lugar tinha simplesmente desaparecido, sem explicação, sempre ficava lá. De repente sumiu. Daí ele pensou assim, vida que segue, vou pensar em outra coisa. Daí ele pensou em pegar um dos caminhões dele, dirigir até ali a porta da casa, a parede da casa, só que misteriosamente nenhum dos caminhões dele deu partida, sendo que no dia anterior estava funcionando tudo tranquilamente. Desespero total, mas nada do que eles pensavam, nada do que eles faziam tinha sucesso na hora de resgatar as crianças. Mas aí vocês me perguntam,
Os bombeiros não tinham sido acionados? Pois é, os bombeiros tinham sido acionados sim. Só que eles chegaram 8 horas da manhã, sendo que o incêndio aconteceu ali por volta de 1 da manhã. Obviamente, quando eles chegaram, já tinha acabado o incêndio, já tinha apagado, não tinha restado nada. Claro que a gente tem que considerar que estava rolando uma guerra. Então, todos os bombeiros estavam ali servindo. Então, quem estava trabalhando no corpo de bombeiros eram voluntários. Além de que, né, véspera de Natal, fica complicado, realmente, assim, até em tempos normais, que não são tempos de guerra, os serviços ficam mais restritos nessas datas. Só que quando esse vizinho chegou lá no corpo de bombeiro, tinha bombeiro. E esse corpo de bombeiros ficava a 3 quilômetros de distância da casa do Soder. Só 3 quilômetros, é muito perto. O inspetor da polícia disse que a causa do incêndio foi fiação defeituosa. Só que a Jenny e o George, eles não acreditavam nisso de forma alguma. Primeiro, que a Jenny, ela viu as luzes acesas quando ela foi lá, ela recebeu aquela ligação esquisita, ela viu a Marion dormindo no sofá e as luzes estavam acesas. Fora que, um tempinho antes, eles chamaram uma companhia elétrica para revisionar tudo e estava tudo certinho com a fiação da casa. No fim do incêndio, não foram encontrados nenhum dos 5 corpos das crianças que ficaram dentro da casa. Simplesmente desapareceu. Daí o chefe do corpo de bombeiros diz que o que aconteceu, na verdade, foi que o fogo foi tanto que acabou cremando o corpo das crianças. Só que um homem que trabalhava num crematório, ele falou pra Jenny que pra cremar corpos e desintegrar osso e tudo mais, isso não acontece nem se colocar numa temperatura acima de 2.000 graus por 2 horas. Isso porque não tem como queimar todo o corpo. Sobram alguns ossos da cremação que são triturados para botar junto ali no pozinho, né? Que você vai botar num pote, alguma coisa. Então, gente, impossível que tenha simplesmente cremado os corpos das crianças a ponto de não sobrar nada. Fora que o incêndio durou cerca de 45 minutos. Então, nem se eles quisessem muito. Além de que sobrou móvel, dava pra ver, dava pra identificar os móveis que sobraram. Então, peraí. O incêndio foi o suficiente para queimar os corpos das crianças, mas móvel ficou inteiro. Entende onde eu quero chegar? A questão? Inclusive, não satisfeita, a Jenny foi lá e botou fogo em ossos de porcos e de galinha pra testar se realmente tinha como o osso simplesmente sumir. E não, gente, não deu certo, não sumia. Os ossos queimavam, ficavam pretos, sabe, carbonizados, mas não sumia. Daí os Soders, eles decidiram não reconstruir a casa. Na verdade, eles demoliram o resto, eles botaram terra ali no porão e tudo mais, pra aquilo ali virar um jardim memorial pros filhos. Gente, não adianta, eu tento. Mas todo vídeo desse canal tem um momento que eu tenho que falar, que daí pra frente foi só pra trás. E pra vocês entenderem o quão pra trás tá indo essa história, eu vou ter que contextualizar um pouquinho. Quem eram o George e a Jane Soder? O George Soder, ele nasceu em 1895 em Sardenha, na Itália, e ele foi pros Estados Unidos em 1908 com o irmão dele. Só que quando chegou lá, o irmão dele deixou ele sozinho e o George teve que aprender a viver por sua conta. Daí o George começou a trabalhar nas ferrovias da Pensilvânia durante um tempo e depois ele se mudou para West Virginia. Depois de um tempo ele começou a trabalhar como motorista, depois ele lançou a sua própria empresa de caminhões e ele transportava terra para construção. Depois ele começou a fazer frete e trabalhar com carvão. O George conheceu a Jane numa loja chamada Music Box e ela também tinha ascendência italiana, só que ela foi para os Estados Unidos quando ela tinha 3 anos de idade. Daí eles se casaram e esses 10 filhos que eles tiveram foi entre 1923 e 1943. Depois eles se mudaram para Fayetteville, para uma comunidade que tinha ali, que era uma comunidade muito forte de italianos. Só que uma coisa que é muito importante de eu falar com vocês é que o George, ele era muito respeitado ali naquela comunidade, eles eram uma família de classe média e tal, mas o George, ele tinha opiniões fortíssimas, principalmente opiniões políticas. Então ele vivia discutindo política com todo mundo, e todo mundo da comunidade italiana. E, gente, ele curtia mesmo, era falar mal do Mussolini. E o pessoal ali da comunidade italiana não gostava muito disso. E apesar dele ser todo expansivo, assim, de discutir com todo mundo, conversar com todo mundo, ser conhecido, ele não falava muito sobre a juventude dele e nem falava sobre o motivo dele ter deixado a Itália e ido para os Estados Unidos com o irmão dele. Contexto dado, agora vamos para umas coisas meio estranhas que aconteceram antes do incêndio. Alguns meses antes, um cara chegou na casa dele perguntando sobre o serviço de frete e no meio da conversa ali, eles foram andando, foram até os fundos da casa e esse homem
apontou para uma caixa de fusíveis que tinha na casa do George e falou que isso iria causar um incêndio alguma hora. O George achou isso muito estranho, principalmente porque lembra que eu falei agora há pouco que foi um serviço elétrico conferir tudo para ver se estava tudo certo? Então não tinha sentido o cara falar isso. Aí, gente, uma parada que é muito esquisita nesse caso, várias coisas, né? Mas isso eu acho muito esquisito, que um cara apareceu na casa do George um tempo antes, oferecendo um serviço de seguro de vida para a família inteira do George, que era uma família farta, não é mesmo? 12 pessoas na família, só naquela casa. Só que o George falou assim, não, muito obrigada, tá? Eu vou ficar agradecido, tá? A gente conversa uma outra hora. E o vendedor de seguro, gente, ficou fulo da vida. Começou a se exaltar, falando que o George iria pagar muito caro por todas as críticas que ele fazia ao Mussolini. E ele pagaria com sua casa virando fumaça e os seus filhos morrendo. Achei agressivo, não achei de bom tom. Além disso, os filhos mais velhos do Soder disseram que um pouquinho antes do Natal, eles estavam vendo que tinha um carro parado insistentemente, observando eles voltarem da escola. Tudo bom? Gente, o George e a Jenny, eles nunca acreditaram que as crianças realmente morreram nesse incêndio. Principalmente depois do que o cara que trabalhava no crematório falou com eles. Então, como assim iria sumir, simplesmente, o corpo das crianças? Mas, gente, essa foi só uma das características que não se encaixava em nada. Esse foi só mais um ponto sem nó. Aí agora eu vou citar algumas coisas que realmente muito complicado de defender. Primeiro que um técnico de telefonia foi lá e afirmou que as linhas telefônicas não foram afetadas pelo incêndio. Na verdade, elas foram cortadas mesmo. Se o incêndio tivesse sido por conta da fiação elétrica mesmo, que nem o policial falou, não tinha como as luzes estarem acesas um pouquinho antes do incêndio. E a Jenny, ela afirmou que tinha visto as luzes acesas, tanto que ela foi lá e apagou. Certo dia, a família estava visitando o lugar e eles encontraram um objeto de plástico que na hora eles não entenderam muito bem o que era. E aí a Jenny se lembrou do barulho que ela ouviu no teto, que ela acordou meio assustada, assim. Daí o George começou a analisar ali o objeto e ele chegou à conclusão de que aquilo era uma Napalm Pineapple Bomb. Tá aqui a imagem pra vocês do que é isso. Isso é uma espécie de bomba num formato de abacaxi, por isso Pineapple, que estava sendo bastante usada durante a guerra. Agora, gente, vamos para uma evidência que eu fiquei bastante nervosa com ela, ok? Se preparem. Em certo momento do andar da carruagem, os Soders, eles contrataram um investigador particular. Daí, esse investigador descobriu ali, com as fontes dele, etc., que uma das pessoas que estavam participando do júri era o vendedor de seguros que estava ameaçando George pelas críticas dele a Mussolini. E o júri tinha decretado o incêndio como acidental. Sinceramente, eu achei muito conveniente. Outra coisa que o investigador descobriu foi que o chefe dos bombeiros confessou para um padre falando que ele encontrou sim restos mortais lá durante o incêndio. Tinha encontrado um coração. Só que ele enterrou esse coração no terreno ali dos Soders. Sendo que ele tinha falado para a família que não tinha encontrado resto mortal nenhum, né? Porém, quando foram lá, desenterraram, procuraram o tal órgão, né, o coração humano, para investigar, para saber o que tinha acontecido, eles encontraram, na verdade, um fígado de boi. Não era nem órgão humano. E mesmo se fosse um órgão humano, esse fígado não foi tocado pelo fogo. Daí a família começou a acreditar que aquele fígado, né, foi plantado ali para que eles acreditassem que tinha encontrado algum resto mortal e que as crianças realmente morreram ali no incêndio. Aí agora vamos para os avistamentos, possíveis avistamentos das crianças. Algumas testemunhas disseram que viram as crianças passando em um carro durante o incêndio. Uma outra mulher que trabalhava num restaurante de beira de estrada, que ficava ali perto, disse que serviu o café da manhã para essas crianças e elas estavam acompanhadas de adultos que conversavam em italiano. Daí uma mulher que trabalhava numa pousada, ela viu as fotos das crianças no jornal e ela disse que atendeu essas crianças no hotel por volta de meia-noite e elas estavam acompanhadas por 4 adultos, 2 homens, 2 mulheres, todos italianos. Daí eles se registraram no hotel e pediram um quarto com várias camas. Ela até falou que tentou brincar com as crianças, sabe? Fazer alguma piadinha. Sabe quando a gente vê criança, a gente fala... Só que os adultos que estavam com elas olhou pra essa funcionária meio feio, assim, meio hostil, e não deixavam ela se aproximar das crianças. E eles se hospedaram ali por volta de meia-noite e saíram de lá bem cedo de manhã. Em agosto de 1949,
a família resolveu ir lá vasculhar o lugar do incêndio junto com um patologista. Daí eles encontraram vários fragmentos de uma vértebra humana. Daí eles mandaram para análise e descobriram que essa vértebra pertencia a uma pessoa de 17 a 22 anos. Então não tinha como ser de nenhuma das crianças, porque a mais velha tinha 14 anos de idade, fora que essa vértebra não tinha entrado em contato com fogo. Gente, a família ficou até o final da vida procurando essas crianças e acreditando que elas estavam sim vivas. Em 1968, a Jenny recebeu uma foto de uma pessoa falando que era o Louis, uma das crianças que tinha desaparecido no incêndio. Daí ela ficou louca procurando o tempo inteiro, sem saber mais onde procurar, só que não levou a nada, porque essa pessoa não entrou em contato de novo. Então não se sabe se era realmente o menino tentando entrar em contato com a família ou se era alguém fazendo alguma piadinha de mau gosto. O George faleceu no mesmo ano que eles receberam essa foto, em 1968, e a Jenny ficou vestindo preto até o final da vida dela, que foi em 1989. Que ela acabou falecendo. A mais nova das crianças Sodder, que é a Sylvia, que tinha 2 anos de idade na época, ela ainda tá viva e ela acredita até hoje que os irmãos dela também estão. Se eles estão muito velhinhos, só pra gente pontuar aqui. Inclusive, gente, apesar da idade que ela tinha na época, ela tinha 2 anos, ela fala que se lembra claramente do que aconteceu naquela noite. O Vitor me olhou com cara de assustado, eu vi uns relatos dela falando que lembra do pai desesperado, e assim, não sou eu que vou duvidar, mas eu sou desmemoriada pra caramba, eu não lembraria. Só que talvez por ser um período traumático na vida dela, talvez, e desespero dos pais, desespero dos vizinhos, pode ser coisa que conta também, né? Tipo, as pessoas contando o que aconteceu. Mas a verdade, gente, é que esse mistério está até hoje sem solução. Na verdade, entra naquela questão do mesmo vídeo do menino da chaminé, que eu vou deixar aqui, que tem uma solução. Na verdade, tem uma solução, né? Foi solucionado como, foi um incêndio acidental. Só que não explica. Esse veredito não responde todas as perguntas e, na verdade, parece que não foi isso que aconteceu. Essa história é muito complexa. Tem gente que acredita que as crianças realmente morreram no incêndio. Tem gente que acredita que elas foram sequestradas. Eu sou das pessoas que acreditam que elas foram sequestradas e eu acredito que elas tenham sido enviadas para outras famílias, ou então levaram elas para a Itália de novo. Nunca se sabe. Esse caso é realmente muito complexo e cheio de mistérios. E eu quero saber o que vocês acham. Comenta aqui embaixo, que eu quero saber o que vocês acham que aconteceu nessa história. Aproveita que você tá aqui e assiste esse vídeo em que eu contei o caso do menino da chaminé, ou então assiste essa playlist aqui que tem outros casos criminais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até sábado com o podcast. Tchau!